Graça e paz. Como eu disse na aula anterior, os cânticos do servo do Senhor, de Isaías, merecem um tratamento à parte. Mas antes de tratar dos cânticos em si, deixa eu fazer uma exposição, uma meditação em Isaías 58. Já que na aula passada eu terminei falando sobre Isaías 56 a 66. Esse texto está dentro desse âmbito. Depois disso, então eu tratarei dos cânticos do servo, ok? A exposição de Isaías 58 é sobre o jejum, prática tão importante em nossa devoção. Isaías 58 tem algumas lições sobre isso. Eu vou apresentá-las em forma de meditação. Antes de fazer isso, porém, preciso dizer que além da mensagem em si de Isaías 58, outro fator importantíssimo a ser destacado no texto é a maneira como o profeta fala. Primeiro, ele tem absoluta convicção de que está proclamando a palavra de Deus que o instou a fazer isso. Segundo, é justamente o nome do soberano Senhor que lhe dá força para enfrentar a situação, ousadia para confrontar o povo, inteligência para compreender a situação, sabedoria para ensinar com correção e destemor para exortar, fé para acreditar na mudança, paciência para esperar a resposta do Altíssimo e esperança para confiar no Todo-Poderoso. Frente aos desafios mais urgentes e graves, Isaías, atento ao chamado do Senhor e consciente da sua vocação de porta-voz de Deus e do povo, toma a dianteira e conclama o povo a um jejum agradável a Deus, um jejum de mãos estendidas. Jejum é um exercício espiritual de extrema importância em tempos de calamidade. Já estamos em um movimento de oração. Precisamos agora aliar o jejum às nossas orações, pois a gravidade do momento reclama de nós promulgar um jejum santo, conforme a palavra de Joel 1,14. A pandemia global do novo coronavírus alcançou nosso país e está causando muito sofrimento e aflição no presente e causará muitos outros males depois que a crise passar. Tanto no presente como neste futuro bem próximo, temos grandes desafios como povo de Deus e devemos continuar nos fortalecendo mutuamente para enfrentarmos a pandemia com o auxílio e a proteção do Senhor. Além do distanciamento social, da impossibilidade da comunhão física da comunidade de fé, do aumento de infectados, da multiplicação dos doentes, da assombrosa morte que tem ceifado a vida de muitos e ainda o fará, muito além disso, a situação econômica se agravará, os níveis de desemprego aumentará dramaticamente e as dificuldades de subsistência se avolumará. Parafraseando o apóstolo Paulo, devemos nos perguntar: o que faremos, pois, diante dessas coisas? Assistiremos impassíveis ao sofrimento e à aflição do povo? Ou tomaremos o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e enfrentaremos com determinação a presente situação? Tempos difíceis reclamam sempre o posicionamento firme e determinado das filhas e dos filhos do Altíssimo. Por isso, a promulgação de um jejum de mãos estendidas se faz urgente e necessário. E o que é, afinal, um jejum de mãos estendidas? Com base em Isaías 58, de 1 a 12, clássico texto sobre o verdadeiro significado do jejum e sua prática, é possível propor o seguinte quadro de reflexão. 1. O jejum deve ser proclamado por um enviado do Senhor. Versos 1 e 2. 2. O jejum deve ser compreendido no seu significado básico. Versos 3 a 5. 3. O jejum deve ser entendido em seu significado estendido. Versos 6 e 7. 4. O jejum deve ser desejado pelos seus resultados. Versos 8 a 12. O jejum deve ser proclamado por um enviado do Senhor.
Enviado pelo Senhor, Deus de Israel, o profeta Isaías, como líder profético da nação, é instado a clamar ao povo nos seguintes termos: grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. O mensageiro do Senhor é enviado para dentro de uma situação de sofrimento por causa do pecado, neste caso, que está causando uma separação pessoal no tocante a Deus e um distanciamento social em relação ao próximo. Assim, a liderança profética de Isaías é uma voz contundente a clamar o povo para que corrija uma prática bem estabelecida da espiritualidade do povo de Deus, o jejum. Todo o trecho de Isaías 58, de 1 a 12, é uma didaquê, um ensino sobre o verdadeiro e profundo significado da prática do jejum em tempos de calamidade nacional. Nas palavras de Calvino, quando aparecem os julgamentos da ira do Senhor, como pestilência, guerra e fome, é uma ordenança sagrada e salutar para todas as épocas que os pastores instem o povo ao jejum público e às orações extraordinárias. Podemos afirmar claramente o papel de anunciador profético dos pastores que devem, em tempos de pandemia e sofrimento, conclamar o povo de Deus com grande vigor e autoridade, e um período de jejum. Para usar as palavras bíblicas, eles devem promulgar um santo jejum. Joel 1, 14. Nosso Senhor vê o jejum com naturalidade e também incentiva seus seguidores a jejuar, mas os adverte. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Mateus 6, 16 a 18. O mestre, quando questionado sobre por que não proclamavam jejum entre seus discípulos, ele responde: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Lucas 5, 34, 35. O jejum deve ser compreendido no seu significado básico. Isaías faz o povo ver, primeiramente, o significado básico do jejum, que é a mortificação do corpo e a dependência de Deus neste período de fraqueza corporal, causado pela abstinência de alimento. E esse significado seus ouvintes parecem saber muito bem, pois dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos, afligimos com severidade, e tu nem reparas. Verso 3. É uma queixa do povo contra Deus. E eles fazem o jejum como manda o figurino. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de panos e sacos e cobrem-se de cinzas. Verso 5. Mas isso é só casca e verniz para o vazio dos corações. Contudo, há uma segunda camada de significado do jejum que não é capturado pelo povo de Deus. O profeta aprofunda a questão ao responder ao povo em nome do Senhor com as seguintes palavras: vou lhes dizer por quê. É porque jejum para satisfazer a si mesmos. Verso 3. O mensageiro do Senhor identifica de forma precisa o problema que impede Deus de aceitar o jejum dos ouvintes, qual seja, eles jejuam em causa própria. E o que é jejuar em causa própria? O final do verso 3 e os versos 4 e 5 descrevem como os jejuadores, através do jejum, acabam por agravar o sofrimento de outras pessoas que estão sob o seu comando,
eles oprimem os seus empregados e continuam a brigar e a discutir entre eles. Isso definitivamente não é um jejum agradável ao Senhor. Aqui é importante mencionar que Jesus valoriza algumas práticas da espiritualidade judaica, como, por exemplo, a esmola, a oração e o jejum, Mateus 6. Também o dízimo, Mateus 23. Porém, ele diz que jejuar, orar, dar esmola e entregar o dízimo como um ato mecânico e ritualístico não é o bastante. É preciso, na opinião de Jesus, acrescentar aos atos de espiritualidade a justiça, a misericórdia e a fé, que são, afinal de contas, as coisas mais importantes da Torá, a lei de Deus. Assim Jesus afirma: tenho cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligencio os aspectos mais importantes da lei, a justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Mateus 23, 3. O jejum deve ser entendido em seu significado estendido. Isaías, o líder profético, leva adiante sua palavra e explica o significado mais profundo de jejum que Deus exige. Este é o tipo de jejum que desejo: soltem os que foram presos injustamente, alivie as cargas de seus empregados, liberte os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, reparta o seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Versos 6 e 7. Agora a coisa toda está clara. O jejum requerido pelo Senhor é o jejum que, ao mesmo tempo, mortifica a alma, a vida, demonstrando assim dependência de Deus, mas vai muito além do âmbito pessoal e se estende ao corpo social em sofrimento e aflição. O jejum mortifica o corpo, mas não mata as pessoas, deixando-as à própria sorte. O jejum se faz com a alma e também com as mãos estendidas. A relevância desses procedimentos para com as pessoas que estão enfrentando sofrimento não pode ser atenuada. Repare as palavras de Jesus em Mateus 25. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e fomos visitá-lo? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que me fizeram. Mateus 25, 37 a 40. Que fique claro para nós que o Galileu é o herdeiro espiritual dos profetas do Primeiro Testamento e, como tal, segue-lhe os passos em direção à vontade de Deus. O jejum deve ser desejado pelos seus resultados. Versos 8 a 12. O profeta Isaías, porta-voz de Deus e dos que estão sofrendo por causa das condições sociais da época, indica, finalmente, 5 resultados bem práticos do jejum agradável a Deus. Eles terão luz, receberão a cura, terão direção, usarão da proteção e receberão respostas imediatas do Senhor. O resultado imediato do jejum, segundo o coração de Deus, será, portanto, luz, cura, direção e proteção, expressas nas seguintes palavras: então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Verso 8. Não menos importante é outro resultado desse jejum divinamente orientado: resposta imediata do Senhor às orações do seu povo. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Aqui estou, ele dirá. Verso 9. Eles se queixaram de que Deus não estava levando em consideração o jejum deles. Corrigido o rumo e a compreensão acerca do jejum, o Senhor responde prontamente. Esses 5 resultados incríveis, luz, cura, direção, proteção e resposta,
ressoam nos ensinamentos e nas ações de Jesus. Luz, ele se declara como a luz do mundo, João 8,12, e a luz brilha em meio às trevas. Consequentemente, diz eles, vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14, e na sequência, assim brilha a vossa luz diante das pessoas, Mateus 5,16. Cura, a cura vinha pelas suas mãos, pois ele sarava os que necessitavam de cura, Lucas 9,11, e enviou os seus discípulos para fazerem o mesmo. Direção, Tomé diz a Jesus, como poderemos conhecer o caminho? João 14,5. E o mestre afirma, eu sou o caminho, João 14,16. Assim ele pode dizer aos discípulos, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, João 14,4. Portanto, sigam-me. A proteção. A oração de Jesus para Deus, o Pai, agora protege-os como o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. João 17,11. Esta proteção é comparável àquela na qual a galinha protege os pintinhos sob as suas asas. Lucas 13,34. E a resposta à oração, a certeza de que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração para responder com presteza, aparece em Mateus 7, 8. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e todos os que batem a porta é aberta. Pois se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mateus 21, 22. O texto de Isaías termina com a Torá, instrução profética sobre o jejum nos seguintes termos. Remova o jugo pesado da opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Versos 9 e 12. Maravilhosa mensagem da voz profética de Deus por intermédio do seu servo, o profeta Isaías. A correção da compreensão do jejum pelo profeta é um verdadeiro bálsamo para os nossos corações em tempos de pandemia. Para todos nós que somos assolados por dúvidas, fustigados pelas fake news, distanciados do convívio social, apartados da comunhão física do povo de Deus, rodeados por pessoas doentes, cercados pelos necessitados. Para nós, as palavras de Isaías é um alento do Senhor. Os 5 resultados incríveis do jejum de mãos estendidas são luz para a sociedade, cura para as enfermidades, direção para o caminho, proteção na jornada e resposta imediata ao clamor. Jejum de mãos estendidas significa, portanto, mortificar o próprio corpo e estender a mão ao necessitado. Amém.